Olá a todos e bem-vindos a mais um ciclo de debates virtuais de Money Report. Nós hoje vamos falar sobre segurança digital em tempos de pandemia, porque, afinal de contas, todo mundo está em home office e os dados da empresa estão rodando nas redes domésticas ao alcance de todos os hackers do mundo. Como é que nós vamos mitigar os riscos que esse novo cenário nos apresenta? E como elevar a segurança desse mundo tomado pelo coronavírus? Money Report continua em cima desse assunto e trouxe hoje dois grandes especialistas para debater o tema. Estou falando de Alberto Leite, Chairman da FS Security, e de João Stricker, Head de Marketing da TIM Brasil. Antes de começar o nosso debate, porém, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que são o Grupo Comolatti, representado por seu CEO, Sérgio Comolatti, também a Fricom, representada pelo seu CEO, Jean-Marc Schiffler, e também o grupo J. Chebli, representado pelo seu CEO, Leonardo Chebli. Bom, nós temos que também agradecer a Atmo Digital pela cessão da plataforma através da qual nós fazemos os nossos debates virtuais, e vamos dar início ao nosso colóquio aqui com os dois grandes especialistas em segurança digital no ambiente que nós estamos hoje rodando, dados importantíssimos das nossas empresas, utilizando as nossas redes, muitas vezes sem a segurança necessária, mas também vamos falar um pouco do que temos diante de nós nesse cenário de pandemia, principalmente porque hoje estamos diante de um panorama que talvez mais para frente, com o fim do isolamento social, ele será mudado, e mais à frente ainda, quando houver algum tipo de imunização através ou de contaminação através de vacina, nós entraremos num outro patamar. Enfim, para discutir tudo isso aqui, vamos falar com Alberto Leite e João Stricker, começando pelo Alberto. Alberto, de 10 a 15 minutos para você falar um pouco aí do cenário que você está enxergando no mercado, depois o mesmo tempo para o João. E, a partir daí, então, nós faremos um debate utilizando as perguntas que vêm pela ferramenta, que você que nos assiste pode fazer logo aqui abaixo do nosso vídeo. Tem um espaço para colocar o seu e-mail e a sua pergunta. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque é virtualmente impossível colocar todas as questões aqui, mas na medida do possível eu tento acomodar todas aquelas perguntas que surgem através da rede. Então vamos lá. Alberto, começando por você, como é que você está vendo a questão da segurança nos últimos dias? Se houve alguma mudança nesse cenário de home office desprotegido, como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa segurança digital em tempos de pandemia? Eu vejo com uma dose importante de preocupação em função do aumento de eventos de incidentes na internet, sobretudo meses de março, abril e maio. Bom dia a todos, boa tarde para quem já almoçou. É um prazer estar aqui com o Stricker, um parceiro aí da TIM, com você, Aloísio. Vi que o nosso Sérgio Comolatti é um dos patrocinadores. Se o Sérgio estiver escutando a gente, um grande abraço ao Sérgio, grande amigo de alguns momentos muito especiais com o Sérgio. Voltando ao tema, eu queria dividir esse assunto em algumas frentes, né? A primeira, numa questão específica com o tema do debate, é a pergunta que você me fez, muito pertinente, Aloísio, que como é que está esse panorama? Acho que o primeiro momento, você, em março, levou muita gente de uma forma não planejada às casas. A pandemia pegou quase todos de supetão, não foi algo planejado, esperado, era um evento da natureza e trouxe um movimento muito grande de levar pessoas
para suas casas, para trabalharem de casa. Isso parece simples, mas do ponto de vista de segurança da informação não é. O ambiente do escritório, ele é projetado, ele é feito, na grande maioria dos casos, para te fornecer um grau de segurança. Já disse aqui em outras oportunidades, é como se fosse um quartel, onde ali você tem os arqueiros, você tem o canhão, você tem uma espécie de infraestrutura montada para proteger. E assim é nas redes dos escritórios. Lá tem uma VPN, lá tem um anti-spam, lá tem um firewall muito forte, lá tem plataformas de antivírus muito pesadas. Você tem todo um conjunto de proteção que são montados para aquele ambiente, para aqueles escritórios. As criptografias num nível muito elevado, a proteção dos bancos de dados de forma extremamente cuidadosa, os acessos extremamente controlados e assim por diante. Como o quartel com seus gladiadores e arqueiros ali protegendo. Isso, quando se mudou, todo mundo saiu do quartel-general e foi para suas casas, esses arqueiros não foram juntos, foram apenas as pessoas, né? As pessoas e seu equipamento. Então, a gente estava indo para casa para se proteger do vírus, mas a gente deixou a proteção dos nossos equipamentos, do nosso conteúdo, uma segunda onda de preocupação. E aí, você, quando vai para casa, você começa a ter algumas coisas que são possibilidades de incidentes cibernéticos. A rede que você usa de Wi-Fi, a senha que você tem no seu Wi-Fi, o seu computador que você acaba fazendo uso pessoal, pagando uma conta, consultando alguma plataforma de algum conteúdo, e ao mesmo tempo vira uma plataforma profissional que você está acessando, ele vira multiuso profissional e pessoal. Só que quando você está num ambiente de empresa, todos esses conjuntos de sites são monitorados pelos servidores da companhia de segurança. Quando você está numa casa, na sua residência, a probabilidade é que isso não seja, a não ser para aqueles que fizeram o planejamento, que eu acho que poucos fizeram em função de ser um evento não esperado. Portanto, eu acho que se foi para, nesse primeiro momento, os escritórios foram para as casas, sem o devido cuidado. E aí, como é que a gente olha isso nos números, né? Existe o CERT.br, que é um comitê gestor que mede incidentes na internet no Brasil. Os incidentes na internet de 2015 para cá, nos últimos 5 anos, portanto, onde está o maior pico hoje, se encontra no ano de 2020. Quando você olha até ataques mais antigos, como o de spam, que é aquele e-mail que você recebe, que você não sabe bem por que recebeu, etc., que era um tipo de ataque que estava até caindo fortemente no Brasil nos últimos anos, houve um aumento expressivo. Ataque de força bruta, que é aquele que tenta invadir por força bruta, tenta quebrar a tua senha, quebrar a tua criptografia via força bruta, um ataque pesado para tentar quebrar. Houve um aumento exponencial. O nível de incidentes de sequestro de dados, os ransomware, houve também um aumento muito importante, sobretudo nas pequenas e médias empresas que foram alvos disso de forma contundente. Então, os números mostram as brechas que os atacantes cibernéticos de cybercrime encontraram. Esse aumento reflete a falta de proteção, provavelmente. Nesse momento, a gente já vê as empresas já numa fase 2, já se adaptando, comprando os softwares, criando regras. Vou dar um exemplo clássico aqui, que todo mundo, talvez todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas que estão nos vendo, que estão aqui, já usaram o Zoom. O Zoom, até metade de abril, ele tinha uma falha de segurança muito importante, ele não criptografava ponta a ponta, até final de abril aí. Ele corrigiu essa informação, mas era impressionante até o final de abril ali, quando você acessava o Zoom, nós que somos da indústria, olhamos a quantidade de pessoas que tentavam invadir por ali, porque as portas estavam abertas. E você não tinha uma criptografia ponta a ponta. Então, o que eu falava aqui, no meio do caminho até chegar do outro lado a informação, podia ser visto por quem estivesse no meio do caminho. Simplesmente porque você não tinha uma informação criptografada, mas corrigida. E eu vejo um esforço das empresas, de forma geral, de aumentar os seus investimentos e aumentar a sua zona de preocupação com isso.
Umas estão fazendo porque foram atacadas e tiveram seus dados sequestrados, ou invadidos, ou roubados, outras porque estão fazendo isso previamente. Importante dizer, falando em incidente cibernético, é que uma vez que ele aconteceu, resta muito pouco a fazer, sobretudo do ponto de vista de TI. Se você não teve os cuidados necessários, por exemplo, o uso de um backup, as pequenas e médias empresas improvisam muito o uso do cloud, acabam fazendo cloud pessoal com cloud da empresa, pequenos escritórios, médicos, pequenos escritórios de oftalmologia, de advogados, acabam fazendo o uso de uma plataforma de cloud para fazer guarda dos seus arquivos de uma forma muito rudimentar. Recomendo fortemente mudar essa estratégia e tentar fazer um backup digital de uma forma mais estruturada, de uma forma mais de um software que não custa caro, não é uma coisa de um budget importante, mas que vai te trazer, num caso, por exemplo, de sequestro de dados ou perda ou roubo de dados, pelo menos te trazer de volta para a tua operação. Você não vai ficar parado sem a operação, você vai recuperar o backup. Claro que vai ter o dano da invasão, do roubo de dados, etc. Isso vai ficar, mas, por outro lado, você volta à continuidade. Você fazer uso de softwares de VPN, extremamente importantes. Esse acesso que está vindo da casa, eu diria que é necessário fazer este uso de VPNs para o combate disso, porque você, pelo menos, melhora o seu nível de segurança. O terceiro ponto eu acho que você precisa necessariamente ter uma plataforma, um conjunto de softwares de segurança como um antivírus funcionando e atualizado. O antivírus que não está atualizado é um carro sem combustível, não serve para quase nada. Você tem o carro, tem a propriedade, mas não vai para lugar nenhum. Então, um antivírus de preferência pago, muita atenção com promessas ou falsas promessas de proteção a troco de nada. Isso não existe. Acho que todos nós aqui, empresários, aqui o Money Report é uma plataforma que fala com muitos empresários. Todos nós sabemos que there is no free lunch. Não há almoço grátis, ninguém está te oferecendo nada gratuitamente. A pergunta é o que eles estão vendendo em troca de te dar uma proteção. E o que eles estão te vendendo é a tua localização, é o que você faz na internet, ele está vendendo o teu perfil de uso e teu perfil de pessoa. É isso que ele está vendendo. Nesse assunto, eu queria dizer que nós estamos agora vivenciando, nesses últimos dias, uma grande efervescência vindo das ruas em função de protestos que tem como epicentro os Estados Unidos, no caso da morte do cidadão negro por um policial branco, e que gerou uma onda de protestos muito grande. Me preocupa muito, porque os dados das pessoas que estão nesses protestos, quando você tem esses celulares todos, eles não estão só funcionando para você falar, eles também estão sendo guardados, essas informações, em servidores, ou eles podem estar sendo guardadas, as informações de localização, em servidores com cunho comercial. E se pode fazer uso comercial dessa localização por milhares de aplicativos que estão instalados nos seus telefones, você seguramente pode ter o uso político, pode ter o uso de manipulação, pode ter o uso de polícia, pode ter uma série de usos, porque esses dados são coletados por uma série de aplicativos que, sem você saber, estão instalados no seu smartphone. O smartphone é uma ferramenta, a sua maior ferramenta de comunicação, mas também é a ferramenta de vigilância mais avançada que existe na humanidade. Podem ter certeza disso. Não existe hoje na humanidade uma ferramenta de vigilância tão avançada quanto o smartphone. Ele pode te escutar, ele pode te ver, ele pode passar a sua localidade, ele pode passar o que você está fazendo, para quem você está ligando, o que está escrevendo, que e-mail você está passando. Ou seja, ele tem um retrato, uma biografia, um raio-x do teu comportamento, de onde você está, aquilo que você faz. Portanto, é uma ferramenta poderosa de vigilância. E você, muitas vezes, sem saber, dá
a alguns fornecedores de software o seu acesso a essas ferramentas, como localização, câmera, microfone, etc. Eu até fiz um conjunto aqui, até pegar aqui para não ter que esquecer de nada, um conjunto de recomendações. Eu acho que talvez eu faça nas perguntas, eu explore um pouco mais nas perguntas, mas como eu disse que nas pequenas e médias empresas são alvo de muitos ataques, e que as pessoas, quando foram para suas casas, ficaram mais vulneráveis porque as casas não estavam preparadas para receber a tropa, e houve um conjunto de ataques muito grandes, sequestro de dados, ataque à força bruta, roubo de informações. Também na questão da privacidade, eu recomendo que desabilite o compartilhamento de localização dos aplicativos. Quem tem iPhone, por exemplo, eu sei de cabeça mais ou menos, você vai lá em configurações, tem lá privacidade, tem advertise, ou propaganda, e você coloca o track on em serviços de localização, bloquear serviços de localização. Então, você já consegue fazer desabilitando toda a localização dos seus aplicativos. Eventualmente, você precisa de usar um Google Maps, você vai precisar usar, ou você usa um aplicativo para se locomover, que você precisa dar essa permissão. Mas quando ele abrir, o aplicativo vai te informar, olha, para te dar uma melhor navegação, eu preciso da sua localização. E naquele momento se autoriza durante Roberto, deixa eu só falar uma coisa aqui. O papel. O papel está exatamente na sua... O papel, já baixei. Então, desculpa, Luiz, ato falho. Tem um segundo ponto que é dizer, todos nós não sabemos, mas nós temos um ID de propaganda. Então, os sites acabam dando a nós uma identidade para a propaganda. Então, você acaba recebendo uma identidade, é um rastreador, é algo que te persegue. Aquele rastreador traz o conjunto de informações históricas sobre você. É um rastreador. Também lá em settings, privacidade, serviços de advertising, você pode desabilitar isso, porque você já elimina esse dado. Tem uma coisa importante também, que o Google ele habilita um serviço de localização, logo que ele liga o Android ou no web browser do Google, ele te pede para armazenar sua localização. É muito provável que quase todos que estão aqui estão com esses serviços habilitados, e o Google já tem uma quantidade de dados sobre por onde você andou, para o que você fez, enorme nos últimos anos, talvez nos últimos 10, 12 anos, o que você fez. É uma quantidade de informação que você precisa estar ciente se você quer compartilhar aquilo ou não. Eu, particularmente, não recomendo. Acho que você tem que desabilitar. É claro que isso prejudica um pouco o refino da busca, o trade-off disso, são que as buscas podem ficar menos refinadas, você pode, eventualmente, quando precisar, quiser, por exemplo, dar uma busca, restaurantes próximos de mim, ele, por não ter a tua localização, ele vai trazer uma pesquisa imprecisa, um resultado de pesquisa impreciso, mas isso, de forma geral, você pode ativar no momento do uso. Não necessariamente deixar ele te traqueando, ele te perseguindo durante todo esse tempo. Então, vocês não têm ideia de como é fácil comprar esses serviços de localização com histórico de dados. Existe um aplicativo, ontem a mídia postou um aplicativo de edição de vídeo muito usado, tanto na Apple quanto na Android, que tinham trojans dentro de invasores, sobretudo na plataforma do Android, um aplicativo que tem 100 milhões de usuários no mundo, um aplicativo altamente penetrado e repleto de trojans lá, com intuito, que eu não sei qual que são os intuitos, mas não parece que um aplicativo de edição de vídeo precisa da tua localização, precisa acessar teu microfone, não parece fazer sentido nenhum ele pedir esse tipo de permissão e usar e capturar esse tipo de informação. Então, a minha fala para finalizar, eu acho que nós temos aqui um grupo de pequenas e médias empresas. Nas grandes empresas, esse problema do home office, ele praticamente foi controlado pela especialização, pelo requinte que as áreas de TI já têm.
Não é que elas estão isentas, mas a grande parte do que a gente nota é que elas estão bem preparadas, estão bem otimizadas, estão bem estruturadas. De novo, não quer dizer que não vai acontecer, mas elas estão melhor estruturadas. Pequenas e médias, eu realmente estou muito preocupado, e meu conselho é backup, VPN, ferramenta básica de antivírus. Esse conjunto de ferramentas deve estar previsto na pequena e média. Eu estou aqui, meu colega de debate é o Stricker, e nós, coincidência do destino, somos parceiros em levar segurança da informação para os clientes B2B e para os clientes B2C da TIM. E hoje, por exemplo, na TIM, dá um número aqui, eu até trouxe esse número, a TIM hoje tem 10 milhões de usuários que têm soluções de segurança nos seus smartphones fornecidos pela operadora. Ou seja, uma base importante, um percentual importante, 10 milhões da base da TIM, tem o produto de cloud e de segurança nos seus smartphones, o que é muito bom. Você ter uma operadora que possa te fornecer isso e com preço relativamente em conta e que facilite você comprar através da conta telefônica, etc., é muito importante, porque te dá um acesso fácil, uma proteção no nível básico, mas que funciona perfeitamente. Nas pequenas empresas, eu acho que deve-se ter esse conjunto dessas três coisas. Na questão do cidadão, eu acho que muito cuidado com privacidade. Olha, vocês podem haver um processo até de manipulação de opiniões políticas em função do acesso à privacidade de forma que você não perceba. Recomendo, como eu listei aqui, aqueles steps para você diminuir, pelo menos, aquele tipo de acessar sua localização all the time, desativar os anúncios de celular para que você não crie seu ID de advertising, seu ID de usuário, e impedir que na plataforma Google ou Android armazene. Impedir é da minha forma de expressão, da minha opinião. Cada um faz aquilo. Eu, particularmente, não acho conveniente o Google ou quem quer que seja saber de todos os meus passos, inclusive dentro da minha casa. Não acho conveniente e não sei para que quer essa informação. Então, portanto, acho que há que se ter muito cuidado. Do ponto de vista de privacidade, para finalizar, na pandemia, e o assunto aqui também é segurança na pandemia, muito cuidado, e nós estamos vendo um volume de ataques extraordinariamente elevado de golpes de arrecadação de alimentos, pede teus dados, cartão de crédito, CPF, para arrecadar alimentos, campanha de... Agora começou muito golpe de campanha de agasalho também, golpe de arrecadação de alimentos, para ajuda humanitária, supostas ajudas humanitárias. Há também na internet, a gente localizou uma quantidade enorme de sites falsos para fazer teste de coronavírus. Olha que coisa, a criatividade. O site diz que vai fazer um teste gratuito para você ter coronavírus ou não e te pede um conjunto de informações para você dar antes de fazer o teste. Cartão de crédito, CPF, nome, endereço, e ele supostamente com isso se faz o teste gratuito. Na grande maioria, talvez nesse exemplo específico, 100% dos casos é fake, é mentira, não é verdade. Não existe teste sendo feito de forma que não passe por uma coleta de sangue ou coleta de um contato de equipamento com você. Não há, de forma virtual, essa possibilidade de fazer teste de coronavírus ou qualquer outro teste biológico. É necessário coleta de dados especificamente do paciente. Então, a gente notou muito grandes. Parece que é uma coisa muito distante. A gente fala assim, puxa, mas eu não vou cair num negócio desse. Muitas vezes, por displicência, cai. Então, a gente notou uma quantidade muito importante, tanto de aplicativos para teste de coronavírus ou informações sobre coronavírus, tanto no nível de aplicativos quanto sites. E todos eles estavam preparados ali para ser trojans, para invadir, coletar os seus dados e fazer uso.
A gente olhou muita vulnerabilidade em e-commerce, nas plataformas de roubo de dados dentro dos e-commerce. Muitas empresas, de forma assodada, levaram ambientes que não estavam preparados para uma boa plataforma de e-commerce, de forma correndo para dentro da internet para ter uma plataforma de venda. Isso trouxe um nível de vulnerabilidade muito grande do ponto de vista de roubo de informação para o uso de informação financeira, especificamente, dados de cartão de crédito para fins ilícitos. Houve um aumento muito grande. Então, a minha recomendação no final é educação. Você tem que ter certeza que esse crime existe e que você é um papel importantíssimo nesse combate. Não cair em sites fakes, desabilitar como as recomendações que eu tive, ter noção que esse crime existe e que ele vai te trazer muito problema se você não se cuidar. Saber que uma vez que houve um incidente cibernético, não há o que fazer. Raramente vai haver o que fazer se houver um incidente. É igual você ser roubado o telefone no meio da rua. Não adianta depois você ter cuidado. Já foi o telefone, não vai recuperar mais. Então, um cuidado importante. Recomendo aí para quem é usuário da TIM usar, tanto no B2B quanto no B2C, os produtos lá de segurança para quem é da operadora. E depois, na perguntas aí no Q&A, eu posso falar um pouco também sobre parental control, que é um tema que me preocupa muito, a pedofilia na internet. Houve um aumento de 50% nesses casos, mas aí a gente pode talvez falar alguma pergunta específica sobre isso, que também tem possibilidade de resolver, mas que é importante ter no radar de preocupação. Então, Aloysio, finalizo aí dizendo para as pessoas que é importante se preocupar, mas tem solução, e que as soluções, às vezes, são mais fáceis de adquirir do que a gente pensa, mas é importante também ter a educação digital para que não caia em armadilhas que não há software que resolva. Se você fizer uma senha fraca, não há software que resolva. Se você acessar sites extremamente desprotegidos, desconhecidos, fornecer seu dado de cartão de crédito para ambientes que você não conhece, não há software que resolva. Isso parte de uma educação própria, de um senso de que saber que é tal qual você andar numa rua erma. Você vai ter mais riscos do que andar numa que é vigiada. Então, portanto, quando a gente anda numa rua erma, evite andar. E se andar, ande sem relógio, sem celular, ande com os colegas, ande com o farol aceso. Na questão da privacidade, muito cuidado, porque o celular é a maior ferramenta, é a maior e mais avançada ferramenta de vigilância e de conhecimento sobre você mesmo que já existiu no planeta Terra. Não há nada que saiba mais sobre você do que o seu celular. Então, muito cuidado, proteja-se, previna-se, use aplicativo, tenha educação digital. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Alberto. Já tem uma pergunta aqui que fala sobre criança, não exatamente sobre pedofilia, mas algumas pessoas mandaram aqui perguntas sobre o que é o Trojan. Eu já respondo. O Trojan é o cavalo de Troia, né? Aquele software que ele entra contrabandeado por alguma outra coisa e acaba coletando seus dados através de pode-se dizer malware também, Alberto? Pode. Todos são maliciosos, né? Todos são malwares. A categoria malware, o Trojan está dentro da categoria de malware e ela é bem ampla, dá para a gente colocar os conceitos. O mais importante, Luiz, aí é você perceber que existe um crime digital, tal qual na sua vida física, onde você coloca uma porta blindada ou uma câmera de segurança para evitar uma invasão, um roubo. A sua vida digital é igualzinha. Quem tem coisas a perder, por exemplo, Aloysio, eu fico pensando no Mano Report. Se não tem uma plataforma de segurança razoavelmente que te proteja, se você for roubar todos os teus arquivos, toda a tua história aí dentro e aquilo que você vai fazer no outro dia, e se alguém se passa por você e assume sua identidade, sabendo já tudo aquilo que você tem com o seu histórico todo, se passa por você, qual é o nível de estrago da tua reputação, o nível de estrago do teu negócio? Essa relação causa e efeito que é importante as pessoas terem. E, de novo, às vezes o custo de se proteger é muito baixo.
o custo de não se proteger é muito, muito, muito alto. Eu acho que não vale a pena. Você tem toda a razão, e nós aqui já sofremos 3 ataques. Nós já fomos derrubados 2 vezes e nós tivemos a nossa homepage uma vez mudada por militantes de esquerda. Foi uma experiência um tanto quanto traumatizante. Nós tivemos que mudar todo o nosso sistema de segurança e, principalmente, nós hoje utilizamos o nível máximo de aplicativo de segurança da Amazon que faz a gestão dos nossos arquivos. Mas realmente é importantíssimo e as pessoas só geralmente colocam o cadeado depois que a porta foi arrombada. Foi o nosso caso aqui. Enfim, deixa eu passar para o João Stricker. João, vamos lá. Eu acho que a gente deixou você esperando muito tempo. Peço desculpas e vamos lá. Não, sem problema, Luiz. Bom dia a todo mundo, boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês. Acho que um tema super relevante. Eu não vou ter a pretensão de falar tecnicamente nos detalhes que o Alberto conhece bem, até por liderar uma empresa que trata de segurança e, como ele já comentou, tem uma parceria com a TIM e a gente tem serviços em comum que a gente presta para clientes. Eu acho que pegando um pouco o gancho aqui do que o Alberto falou e trazendo um pouco da perspectiva do que aconteceu com a gente, é bom falar um pouquinho de como que essa transformação aconteceu dentro da TIM, seja para o nosso ambiente de funcionários, para o nosso ambiente de parceiros. Eu sei que tem muito empresário, muito executivo nos ouvindo, eu acho que essa perspectiva é importante. Segundo, o que a TIM está fazendo para o aspecto clientes. O Roberto já comentou algumas coisas, mas eu entro um pouco mais na nossa visão. Então, assim como o Roberto falou, do nosso lado foi da noite para o dia. Eu me lembro de estar um domingo na praia e estou recebendo um telefonema da nossa área de Business Continuity falando que segunda-feira a gente não ia para o escritório. Então, foi uma decisão bastante abrupta, que a gente teve que rapidamente se adaptar. Como o Alberto comentou, eu acho que as grandes empresas tecnologicamente já estão mais estruturadas. Então, a gente tinha VPN, a gente tinha acesso remoto, a gente tinha uma série de sistemas já pré-estabelecidos, até porque na TIM a gente tem uma política de home office já flexível, no máximo 2 vezes por semana, para os funcionários que podem aderir. Então, a gente já estava mais ou menos organizado em termos tecnológicos, tá? Teve um desafio grande também de colocar os terceiros, então o nosso call center, mais de 3 mil posições que tiveram que ir para casa, a gente não podia parar de atender, e aí tu enfrenta N dificuldades, cara, enfrenta dificuldade de conectividade, que para a gente é a mais fácil. Acho que ser telecom nesse momento nos ajudou a manter as pessoas conectadas e a prover a conectividade, mas tem a questão da infraestrutura, a questão do software, e tudo isso foi bastante complicado. E aí a segurança entra, como o Alberto comentou bem, de uma forma bastante incisiva, o uso de VPN, o uso de recursos de segurança, de antivírus, tudo isso é muito importante. O Roberto já comentou bastante, mas eu acho que tem um outro aspecto muito importante quando a gente fala de segurança em grandes empresas, que é cultura, é comportamento, é a mudança da forma de trabalho. De uma hora para outra, estava todo mundo em videoconferência. Aqueles assuntos que eram feitos na mesa, onde o documento ali era mostrado, virando a tela do computador, passou a ser publicado por uma série de pessoas que estavam conectadas. Isso é uma das coisas que começou a acontecer. A gente começou a acessar bases de informação de clientes que, apesar de estarem seguras em termos tecnológicos através de VPN, a gente começou a acessar muitas bases de casa. Muitas pessoas, principalmente falando do marketing, que é uma área que cuida dos clientes e cuida da base de clientes e faz muito trabalho em cima das informações, a gente acabou tendo gente em casa acessando muita informação bastante sensível, tá? Então, o que eu senti mais em termos de segurança, que foi um desafio enorme, além dos aspectos tecnológicos, falando de uma grande empresa, foi o aspecto cultural. Foi como nós, como líderes da empresa e gestores, conseguiríamos ou conseguimos trabalhar a gestão das pessoas e a cultura das pessoas para preocupação da informação que elas estavam agora acessando de uma forma diferente, que elas estavam agora transmitindo de uma forma diferente. E, cara, numa empresa de 10 mil funcionários é difícil colocar todo mundo on board dessa situação. Então,
a gente fez um trabalho muito, muito forte nesse aspecto, como empresa. O RH trabalhou muito, de maneira muito, muito incisiva, em educar as pessoas em como se portar com as informações da empresa, mesmo estando em casa. E foi fundamental a presença de todo o corpo gerencial, seja o primeiro, segundo e terceiro níveis de gerência, para garantir que as pessoas entendiam a criticidade do que está sendo apresentado, do que está sendo levado e da informação que está sendo utilizada. No final das contas, a gente, como uma grande empresa, as pequenas também têm essa responsabilidade, obviamente, mas uma grande empresa sempre é um grande foco de atenção, seja de regulação, seja por aspectos legais, de como a informação está sendo tratada. Então, na minha visão, eu acho que o maior desafio para uma grande empresa nesse cenário é exatamente esse. Não é o tecnológico, que é mais um desafio das pequenas e médias, é um desafio cultural de como as pessoas têm que se comportar em home office. Eu tenho 6 anos de experiência de gestão à distância quando eu estava na BlackBerry, e essa sempre foi uma dificuldade, e na TIM, com essa mudança abrupta e com essa cultura que a gente tinha muito de escritório, apesar da existência do home office, era uma empresa muito de escritório, foi um desafio no começo conseguir que as pessoas entendessem a criticidade da segurança da informação e na forma como elas estavam trabalhando de casa. Eu acho que nesse momento, nesse aspecto, a gente já passou a crise. Até brinquei antes, a gente estava batendo um papo antes de começar, que a gente hoje vive o normal da crise, eu acho. A gente se adaptou a trabalhar assim, então a gente está vivendo meio que o normal da situação. Do lado do cliente, que eu acho que é importante também, esse movimento levou as pessoas para o digital, né? Todo mundo foi forçado para o digital. Foi uma coisa inevitável. A gente, inclusive, apoiou essa digitalização das pessoas com muitas ações. A gente entregou bônus de dados, a gente entregou conteúdo, a gente fez muita ação para manter as pessoas conectadas, até porque a gente presta um papel como uma grande tele de manter essa nossa vida rodando e continuando, né? Mas esse movimento trouxe muita gente pouco habituada ao digital, muito pouco habituada. Então, as dicas que o Alberto coloca aqui, eu acho que abrange uma diversidade de pessoas que algumas já estavam um pouco mais sensíveis, outras entraram nesse mundo. A gente viu um crescimento enorme, por exemplo, na TIM, do atendimento via canais digitais, onde as pessoas tendem a compartilhar informações críticas, informações privadas. E se aquilo ali não é de fato a TIM? Isso, aquilo ali é alguém tentando capturar informações, entende? A gente viu muita venda online, não só os varejistas cresceram muito, são parceiros nossos também, mas a gente cresceu muito na venda online. Então, eu acho que é fundamental, da perspectiva das grandes corporações, também aproveitarem esse momento e esse desafio para construírem a jornada de digitalização das pessoas de uma maneira muito transparente, simples, e que fique mais difícil para quem está tentando se aproveitar desse momento e do momento futuro que vai ser mais digital, que fique mais difícil enganar as pessoas no que elas estão tentando fazer. A gente tem sido muito ativo com os clientes em explicar exatamente o que a gente faz digitalmente, o que a gente oferece digitalmente, o que a gente não pede digitalmente, que tipo de dado a gente não tenta extrair, para que as pessoas tenham mais education também nesse sentido, de saberem lidar com esse mundo digital, que é um mundo que foi forçado numa aceleração diferente. Eu acho que todas as empresas olhavam para o digital, mas estavam sempre com uma visão, um dia vamos fazer, o core business e o business tradicional sempre nos mantiveram mais focados num lado, e a Covid veio empurrando todo mundo para esse caminho, e eu acho que é uma grande responsabilidade nossa, como grandes empresas, terem jornadas e terem sistemas e ferramentas para os clientes, para que eles possam, de fato, trabalhar a sua vida digital e viver esse novo normal digital de uma maneira mais segura. E aí o Alberto entrou em detalhes do que a gente oferece de serviços em conjunto, mas além dos serviços tem também a forma de atuar. Então, olhando um breve resumo, eu acho que, olhando para uma grande empresa, tecnologicamente estávamos bem, culturalmente tivemos que evoluir muito. E aí o papel da gestão e o papel do RH foi fundamental. Do lado do cliente, todo mundo empurrado para esse mundo digital. Eu acho que a gente ainda tinha bastante para evoluir, tinha que sair do foco business tradicional para o foco digital, e é uma coisa que a gente vem fazendo de forma muito rápida para garantir que os clientes estão ali confortáveis e com segurança, transacionando e se relacionando com a TIM.
Obrigado. Como falei, já tínhamos aqui uma pergunta chegando justamente sobre essa questão relacionada às crianças, que até o Alberto levantou. A pergunta vem da Milena, deixa eu ver aqui, gente, a tela travou, Milena Batista, e é a seguinte: gostaria de saber mais sobre opções de controle parental nesse momento em que as crianças estão muito mais expostas, dado que nós, pais, temos trabalhado em home office sem muito tempo para acompanhamento de excessos. Existe uma forma realmente segura para permitirmos a navegação das crianças? E aqui, Alberto, eu queria também aproveitar para falar um pouco de uma experiência pessoal que eu tive esse fim de semana, no qual a minha filha de 12 anos ficou absolutamente apavorada com boatos que surgiram na rede TikTok de que haveria um grupo de hackers terroristas que iriam atacar as crianças que fazem os seus videozinhos de 15 segundos nessa rede. Apesar de tudo que eu e a Cris falamos para ela, que não havia nenhum sentido nesse tipo de coisa, só um boato e tal, nós percebemos que ela ficou extremamente abalada durante esse tempo. Então, existe alguma forma de se proteger os nossos filhos desse ambiente hostil que pode ser a internet? Você precisa desligar o mudo. Vamos lá. A resposta, obrigada, Luiz. A resposta é sim, eu agradeço a pergunta, mas eu acho que ela não depende só de tecnologia, como muito bem colocou o Stricker. Nós estamos diante aí de um... Deixa eu dar até um passo atrás, assim, que acabou que a gente falou muito de celular, eu particularmente falei muito do ambiente móvel, até em deferência a Tim e ao Stricker, mas é importante dizer também que tudo isso que eu falei se aplica aos notebooks e aos PCs. Aliás, talvez até de forma mais sofisticada no notebook e no PC. A indústria de cybercrime ela é mais sofisticada ainda no ambiente do PC, do notebook. Então, falando das dicas aí para complementar, site HTTPS, tem que ter um Szinho ali no final, ele protege mais. O uso da VPN, a mesma coisa. Localização, sobretudo na plataforma dos browsers que te pedem a tua localização em função de uma melhora, um refino na pesquisa que ele te entrega. Eu particularmente, prefiro que a minha localização seja uma coisa de respeito a mim mesmo, não a terceiros que eu não sei o que estão fazendo com isso. Portanto, eu desligo e recomendo que façam o mesmo. Mas decisão pessoal de cada um. Mas voltando à pergunta desse tema da exploração sexual infantil através de meios digitais, tem preocupado muito porque o aumento do número de casos, e aí a fonte que basicamente nós lá na companhia usamos é a Polícia Civil. Existem delegacias hoje específicas de crimes ligados à pedofilia e exploração sexual infantil por meios digitais. A gente tem visto, o Rio de Janeiro tem informação mais recente, 50% de aumento de casos ano contra ano. Isso tem alguma conexão com a pandemia? Talvez. Talvez por quê? Porque as crianças estão o dia inteiro dentro de casa. E o iPad, o smartphone, virou a chupeta digital. Você hoje, para distrair os seus filhos, você põe ali no YouTube, no joguinho, nas lições da escola, que as escolas levaram suas lições, mas você deu a ele 24 horas de acesso à internet. Seja para diversão, seja porque você precisa trabalhar e precisa que ele, naquele momento, ele esteja ocupado para que você desenvolva suas atividades, seja pela própria escola, no homeschooling, ele tem contato com isso. E aí é uma porta para o mundo. Aí talvez a tecnologia ajude. As ferramentas novas de parental control, elas têm ajudado em duas direções muito importantes. Uma é dar conhecimento aos pais, aos tutores, aos responsáveis daquilo que o seu filho faz.
porque tão importante quanto tentar bloquear um site, tentar bloquear um aplicativo, tentar dar um surf time para a criança, é você saber aquilo que ela está fazendo. Os aplicativos de parental control são máquinas, eles podem eventualmente falhar. Eventualmente um site malicioso ou um site de pedofilia infantil, ou dentro de uma plataforma criptografada, ele pode não ter a função que é desejada para ele, porque aquele ambiente está protegido. Vou dar um exemplo aqui. Dentro do WhatsApp, por exemplo, é muito complicado você usar uma plataforma de parental control, porque ele é criptografada ponta a ponta. Então, aquilo que te protege pela criptografia ponta a ponta também inibe que os aplicativos estejam lá. O que eu quero dizer é que se seu filho estiver conversando com alguém ali dentro e estiver trafegando fotos ou levando a condutas ruins ou influenciando de forma ruim, dificilmente um aplicativo de parental control vai poder pegar. Mas ele pode te dizer a quantidade de tempo que ele está ficando lá dentro, ele pode dizer que ele está trafegando muita foto e muito vídeo ali dentro, e isso podem ser indicativos para você. Agora, como foi dito pelo colega, pelo Stricker, muito da cultura. É importante que as famílias saibam que, antigamente, como é que resolvia o problema da criança na escola em relação à pedofilia, em relação a más influências. Você dizia, olha, filho, não compra aquela balinha que está na banca do lado de fora da escola, só compra a balinha da lanchonete da escola. Olha, filho, não pegue na mão de estranhos. Não, se um estranho te chamar, você não aceita. Esse negócio todo hoje, não tem a balinha na porta da escola. Hoje, com a Covid, ele tem a balinha dentro do teu smartphone. As crianças são feitas iscas, né? Um marketing de emboscada para que... E esse marketing de emboscada, ele é muito usado com a circunstância. Os temas da emboscada, nesse marketing do mal da emboscada, ele é muito usado com circunstâncias. Então, você vê qual o vídeo que está mais rolando na internet, qual é o joguinho que está mais rolando na internet, qual é aquele TikTok que está mais bombando, aquele personagem, e ele se passa por aquilo para fazer emboscada com crianças, porque as crianças, inocentemente, veem ali um suposto ator, um suposto ídolo, um personal influence infantil na internet e acabam achando, dando aquilo como verdade. E muitas vezes não é. O problema da criança, muitas vezes, é que ela fica muito inibida com esse assunto. A tua filha, Luiz, como você comentou com vocês, mas há muitos casos em que ela não comenta. E aí você cria um ambiente de um espírito investigativo. Aí eu acho melhor deixar esse espírito investigativo para as tecnologias, que vão conseguir monitorar 24/7. Tecnologia sozinha, no caso de parental control, não resolve, mas é uma grande ferramenta. Eu acho que todos os pais, todas as mães deveriam reservar R$10 por mês para ter uma ferramenta de parental control para aqueles que têm criança. É fundamental. Não vejo como você substituir por qualquer outra coisa. Ela vai te prevenir de tudo? Não. Mas ela vai te dar um conjunto de informações e vai evitar um conjunto de sites de conteúdos ruins. E isso vai te dar uma alavanca para ajudar tanto a conversar com o seu filho, mostrar para ele, e como você está trabalhando, mas sabendo que tem uma ferramenta que está com ele, você não precisa estar do lado dele 24 horas, que vai te dar todas as informações, vai fazer cerca virtual, se ele sair daquele perímetro que você estipulou, olha, nesse perímetro aqui, que é casa, escola, casa da avó, natação, casa, tudo ok. Mas se ele sair desse perímetro, me avisa. Se a velocidade média for acima de tanto, você me avisa. Se ele navegar mais de 2 horas constantemente no YouTube, você me avisa. Se ele gerar ligações para telefones que não estão no contato, você me avisa. Ou você bloqueia. Eu vou deixar minha filha na internet de 2 às 4, porque é um horário que eu estabeleço e que eu sei o que você fez. Dá o surf time. Então, são ferramentas que vão te ajudar. Agora, a conversa com o filho, a psicologia infantil
nenhuma tecnologia vai superar isso. Quanto ao TikTok, essas coisas no universo infantil vão ser cada vez mais, nós vamos conviver cada vez mais com elas. Pelo simples fato que as crianças, pelo senso de discernimento mais baixo, são mais influenciadas do que os adultos, pelo menos teoricamente. E isso faz com que, nessas plataformas, por exemplo, o TikTok é uma plataforma que tem um apelo teenager muito, 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 muito relevante. É a plataforma com... o nível médio de idade é bem menor do que as outras. E ali começou muitos hackers subirem vídeos com perfis falsos, inibindo, convidando a fazer coisas que relativamente são erradas. Por exemplo, tem pequenos vídeos de 15 segundos no TikTok que ensinam a você a desligar um antivírus, desligar a VPN da sua casa, supostamente para ter acesso full a conteúdo, determinado tipo de conteúdo que ele indica um determinado site. Quer dizer, e a criança faz aquilo porque ela quer seguir determinado site e acha que está bloqueado porque tem uma VPN, e ele ensina aquilo e desbloqueia. No caso do teu vídeo especificamente, Aloysio, são coisas assim que nada vai substituir tua conversa com ela, porque só vai haver solução para isso quando todos os usuários da internet do Brasil tiverem que se cadastrar. Hoje tinha um projeto de lei que foi tirado de pauta ontem no Senado Federal, que versava sobre, que chama de PL da fake news. Mas ele tinha um dispositivo lá que dizia o seguinte: olha, todo usuário na internet tem que apresentar a identidade CPF, tem que se identificar. E por que eu acho que tem que se explorar isso? Esse projeto foi tirado de pauta, eu acho que foi muito bom ter tirado de pauta, porque ele mexia em temas muito sensíveis do ponto de vista de liberdade de expressão, mas nesse aspecto especificamente, eu vou dar até um exemplo das teles, que o Stricker está aqui. As teles, com esforço junto com a Anatel, nos últimos anos, os usuários pré-pagos não identificados fizeram um esforço enorme para identificar todos os usuários de telecom. Então, todo aquele usuário pré-pago que não tinha identificação, hoje ele tem um CPF associado. E numa forma de dar transparência e responsabilização daquilo que você faz. A internet hoje, o usuário fake, o problema não é robô. Robô é um problema muito... o problema é identificação de usuário. É a responsabilização. Hoje, no TikTok, você faz um cadastro na China como um usuário chinês, sobe no TikTok chinês, vem para o Brasil, faz uma angariação de muitas crianças, jovens e adolescentes, e você não sabe quem é a pessoa. Você pode ter um pedófilo do outro lado, você pode ter pessoas que ensinam ao seu computador ser um computador de um ataque de DNS, que seu computador da casa passa a ser um computador atacante no sentido de cybercrime. E os vídeos fazem aquilo, e tem várias formas sorrateiras de fazer isso, são emboscadas. E as crianças têm um senso de discernimento mais baixo e, portanto, elas não percebem que estão sendo manipuladas para fazer coisas erradas. Eu acho, então, assim, no parental control tem um problema de, infelizmente, a lei, os pedófilos que são pegos nessas operações policiais que a gente vê, às vezes, que são deflagradas no Brasil afora, 90% dos casos, no dia seguinte, o pedófilo sai. Então, a lei ela precisa ser aprimorada no sentido de ser mais punitiva. Eu não tenho dúvida, ela é frouxa. Segundo, a identificação dos usuários na internet. É preciso haver isso. Se houver identificação de usuário na internet, pode ser um projeto que precise aperfeiçoamento, eu acho que tem. Isso não é fácil. Como é que vai fazer com as crianças que são internautas? Como é que vai fazer com uma série de problemas derivados da identificação? Mas é preciso ter. Esse problema de pedofilia vai cair absurdamente como um problema de manipulação para a juventude. Vai cair assustadoramente. O uso de ferramenta como parental control ajuda muito.
por R$10, eu garanto a vocês que o nível de benefício vai ser muito maior do que você não ter. E a conversa e a psicologia infantil entre pais e filhos, orientando sobre o problema que é, como isso acontece, de que jeito que acontece, é importantíssimo para as pessoas. Então, tem solução, mas é preciso ver esses outros temas da parte cultural, comportamental, entre pais e filhos. Obrigado, Alberto. A pergunta que vem aqui pela plataforma é do Paulo Camargo, da Fricom, para o João. Quais são as iniciativas da TIM para os tempos do Covid? Quais foram os novos produtos no portfólio? Tá bom. Bom, a gente teve iniciativas que não foram exatamente novos produtos no portfólio, foram algumas iniciativas rápidas de oferecer mais benefícios aos clientes que já tinham os nossos produtos ou que queriam adquirir nossos produtos. Então, coisa que a gente fez muito rapidamente, por exemplo, em todos os nossos clientes pré-pagos, a gente colocou um vídeo educativo do Ministério da Saúde no nosso portal e o cliente que assistia o vídeo ganhava um bônus de internet. Aí a gente teve dois aspectos importantes. Um incentivo, obviamente, à educação a respeito do Covid, que nos parecia fundamental, principalmente no começo da pandemia, onde ainda não estava tão na cabeça das pessoas o risco que ela trazia. E, do outro lado, nos traz a oportunidade de manter as pessoas conectadas, porque as pessoas acabam ficando em casa e não conseguem se conectar. A gente fez alguns incentivos, a gente sabia da complexidade que ia ser o atendimento. Apesar da gente conseguir colocar todo o nosso call center em home office, existem dificuldades técnicas, seja de infraestrutura, seja de comunicação, seja de acesso ao sistema. Então, uma coisa que a gente quis incentivar rápido foi o uso de meios digitais. Então, nos clientes de patamar de gasto um pouco mais elevado, que são os clientes controle e pós-pago, a gente passou a oferecer também bônus de conectividade para quem acessasse o aplicativo Meu TIM pela primeira vez e passasse a interagir com a empresa através do digital. Isso tem esses dois viés também. Conseguir prestar um atendimento melhor para o cliente, porque eu consigo garantir que ele está conectado comigo, e do outro lado, oferecer conectividade, oferecer maior tempo de conectividade ao cliente, para ele poder, fazer tudo que ele precisa nesse momento que ele está também em quarentena e está com esse distanciamento social. A gente trabalhou também com alguns conteúdos, tá? Então, assim, entretenimento é um aspecto importante para a TIM. A gente tem trabalhado muito num conceito de oferecer um pouco além só das telecomunicações, oferecer também serviços ao cliente. O Alberto citou serviço de segurança, entretenimento são serviços importantes para a gente também. Então, a gente conseguiu fechar algumas parcerias de maneira muito rápida para que as pessoas pudessem ter acesso a conteúdos específicos sem custo nesse período de quarentena. Isso é um movimento que várias indústrias fizeram, a gente viu a televisão abrindo canais, mas a gente também conseguiu trazer conteúdos digitais de maneira gratuita para os clientes poderem usar e não só experimentar, utilizar de fato, sem nenhum compromisso futuro, sem nada disso. Então, em aspectos de conectividade, de digitalização, eu acho que esses foram os principais. Outra coisa que a gente trabalhou muito foi na questão capacidade financeira, na questão manter os clientes vivos e conectados e com a gente, mesmo com essas dificuldades que a gente sabe que iam acontecer, porque a própria pandemia levou as pessoas a terem, obviamente, uma recessão e a terem dificuldades financeiras. Então, a gente criou novos formas de negociação, parcelamentos, descontos, estendemos os prazos das recargas. Então, criamos um pacote de incentivos às pessoas conseguirem manter a sua conectividade, mesmo com dificuldades agora, dando um voto de confiança e tentando trabalhar com o cliente para que ele fique bem nesse momento e que ele consiga sair depois na volta dessa crise de uma maneira mais fortalecida e de uma maneira conectada, até porque a conectividade tem sido a modo das pessoas fazerem negócio, né? O celular tem sido a forma das pessoas trabalharem, a gente não queria de forma alguma impactar os clientes nesse sentido. Depois tiveram iniciativas de cunho mais amplo e de aspecto social e de aspecto a relação com o próprio governo e com os órgãos governamentais de tentar auxiliar na questão da pandemia. Então, a TIM foi a primeira operadora a fechar um acordo
com a prefeitura, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, para tentar ajudar a entender como que estava o isolamento social de fato. A gente, obviamente, nesse aspecto, a gente não divulga dados específicos de nenhum cliente, nada. É mais ou menos entender como é que as massas estão se movimentando, entende? A gente tem um share do mercado muito, muito grande, então a gente consegue dizer de maneira muito clara se as pessoas estão saindo ou não estão, se as pessoas estão se movendo, estão indo para a praia no final de semana ou não estão. Então a gente fechou isso, depois a gente fechou em conjunto como indústria, com as outras operadoras também, com alguns outros estados, na busca de fato tentar auxiliar o poder público a conseguir estruturar as suas políticas para conter a pandemia e para auxiliar no isolamento social. Então foram uma série de ações visando o cliente, visando obviamente o nosso negócio, a gente sempre faz também pelo negócio, mas visando manter o cliente conectado, visando explicar para o cliente, educar o cliente em relação à pandemia e visando auxiliar de todas as formas possíveis o poder público nesse aspecto. A gente teve uma escola muito boa, né? A gente é um grupo italiano, a gente faz parte do grupo Telecom Itália, e a Itália passou por isso antes da gente. Então, a experiência da Itália e tudo que a Itália fez nos deu a chance de muito rapidamente reagir e fazer uso dessa experiência para conseguir tomar atitudes e ações. Do aspecto negócio, se fica alguma coisa, obviamente que a gente se voltou muito mais para o digital, né? Tanto nossas áreas de vendas, nossas áreas de atendimento, hoje elas são muito mais digitais, e esse vai ser o legado, eu entendo, dessa pandemia como negócio. Nós vamos sair dela, e já somos, mas vamos sair delas uma empresa muito mais digital do que a gente era antes. Obrigado, João. Roberto, recebemos aqui várias pessoas pedindo um exemplo específico de ferramenta que se pode ser baixada tanto no celular como no notebook. E uma dos nossos web espectadores diz o seguinte: baixei um antivírus AVG para criar uma VPN a partir do meu celular, mas não consegui usar meus aplicativos de banco, pois as senhas foram travadas, e apaguei tudo. Acho que as pessoas querem uma indicação mais direta. Se você não puder falar uma marca, pelo menos qual é a categoria, porque eu acho que está todo mundo aqui preocupado com isso. Tá bom. Eu vou falar de dois que são óbvios, porque são produtos que nós, enquanto companhia, nos prestamos a fazer. Então, obviamente, eu vou indicar aquele em que eu faço parte e conheço bem como funciona. Para os clientes da TIM, as plataformas de TIM Segurança e TIM Protect Backup são excelentes. Você tem muita facilidade de contratação, contrata pela conta de telefônica, todos esses canais digitais indicados pelo Stricker, tanto para pequenas e médias empresas, quanto para as pessoas físicas. Para as grandes empresas, essa solução elas não se aplicam tanto, que são produzidas aí, tanto por nós, quanto em conjunto com a TIM. Para quem não é da TIM, eu recomendo usar o Hero, que é um produto que nós desenvolvemos, e acreditamos que ele seja a melhor plataforma. Ela não é gratuita, mas tem um preço justo, e ela não vende seus dados para ninguém. O propósito dela é te proteger, não vender os seus dados, o seu perfil, o seu comportamento. E isso, nossa promessa de te proteger a um custo justo, é uma promessa que nós levamos muito a sério. Eu vou dividir a minha pergunta em duas etapas. Olha, VPNs, elas têm esses conflitos com os bancos. Os bancos são plataformas extremamente sofisticadas em termos de segurança. O que você precisa ter certeza é que você está no site ou no aplicativo do banco. Se você tem certeza que é um aplicativo oficial ou o site oficial do banco, você pode ter certeza que suas chances lá de ter um problema, um incidente digital, é muito baixo. Mas assim, o nível é baixíssimo. Olha, eu nem consigo me recordar a última vez que eu tive conhecimento de uma fragilidade de segurança proveniente dos bancos oficiais, dos 5 maiores bancos brasileiros, os dois públicos e os 3 privados. Eu não lembro aqui de cabeça,
posso estar falhando, tenho um lapso de memória, mas não lembro de cabeça de uma falha tecnológica, não outros tipos de falhas. É que normalmente esses bancos, o que acontecem se criam sites fakes, aplicativos fakes, que se passam pelo banco oficial e você coloca seu senha, coloca sua agência, coloca sua conta, coloca sua segunda senha de segurança e aí aquele site captura e opera por você. Então é um problema muito mais relacionado ao seu comportamento, à falta de atenção do usuário, ou às vezes ingenuidade. Hoje menos, mas havia muitos ataques nos caixas eletrônicos 24 horas, que colocavam programas espiões ali no cartão para clonar, ou falsas ajudas às pessoas de idade, pessoas de 60, 70, 80, 90 anos, que iam àqueles caixas eletrônicos, eram abordadas por pessoas, sobretudo no shopping, alegando que trabalhavam na instituição financeira, que estavam ali para ajudá-las. Ou, quanto não, colocavam o famoso e velho chupa-cabra no equipamento quando você inseria o cartão de crédito. Esse crime diminuiu mais, mas ainda acontece. Então, tem muito problema do usuário. E aqui a dica principal a VPN para o uso de banco provavelmente vai completar as tecnologias, porque os dois são criptografados. E quando ele chega criptografado no banco, o banco não sabe que é você. Aí ele te rejeita como usuário. É uma questão técnica. Quando a criptografia, ela pega teu ID de usuário e embaralha. Só quem vai saber desembaralhar aquilo ali é a própria tecnologia quando a outra pessoa estiver do outro lado. E o que acontece? Quando o banco entra no meio do caminho, ele não tem a tecnologia igual, no caso você usou a AVG, ele não entende, está embaralhado para ele não sabe que você é você. Então, o que ele faz? Ele rejeita. Então, a VPN não é exatamente um produto destinado para fazer o teu tráfego nos bancos. O mais importante, loja oficial de aplicativo, olhar lá o nome do desenvolvedor, se é Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e assim por diante. No caso da internet, olhar se é HTTPS. Eu dou uma dica, que é uma dica by myself. Por exemplo, sempre que os amigos me perguntam como é que eu me protejo, mas ainda assim me dá uma dica, uma VPN, um software. Olha, contra isso não tem software, porque as plataformas são muito fechadas dos bancos, e se eles abrem para software de segurança, eles comprometem a segurança deles. Faz o seguinte, a primeira vez que entra, digita a tua senha errada. Toda vez que você entrar lá no banco ou no teu aplicativo, digita a senha errada, a primeira tentativa. Se ele aceitar, é fake, porque a sua senha está errada, ele não deveria aceitar. Então é uma dica muito simples, de hábito, que você pode implementar e não ser pego. Isso vai te prevenir para 99% dos casos de aplicativo falso ou de site falso. Mas especificamente... acho que você tem que olhar, no caso do acesso via PC ou notebook, HTTPS, e fazer esse teste aí de botar uma senha falsa, ver se uma senha errada e ver se o site aceita. No caso das lojas de aplicativo, colocar loja oficial, ver se o desenvolvedor é aquele, o Banco do Brasil SA, o histórico lá, quando você olha, tem lá histórico de aplicativos deste fornecedor. Você vai olhar se é tudo do Banco do Brasil, baixar em lojas oficiais, não baixar em link de WhatsApp, não baixar em link de SMS que chega para você, não correr esse tipo de risco. E a VPN é uma grande ferramenta para garantir a correta informação entre você e o seu par. Se você quer garantir que a informação seja, de fato, segura entre você e quem estiver do outro lado, seja essa comunicação por e-mail, seja essa comunicação por SMS, seja essa comunicação por voz ou por um aplicativo de redes sociais, use as VPNs, que é uma camada a mais de segurança. Até dando um exemplo, segurança é como se fosse uma cebola com camadas. Cada camada dessa vai dificultando a vida do bandido. Então, ele não vai te proteger 1 bilhão de %, mas ele vai te dar uma dose muito maior de segurança do que aqueles que não têm. Então, o VPN tem esse problema com os bancos, é um problema estrutural. Se o banco dá acesso a essas VPNs, eles tornam as plataformas deles inseguras, mas ela é muito importante para outras finalidades. Obrigado, Alberto. Vamos aqui para a última pergunta para o João Stricker. Ela vem da Juliana Veronese, de São Paulo. Qual a visão da TIM de soluções digitais e de segurança para pequenas e médias empresas que precisam retornar seus negócios durante a pandemia? Perfeito.
A gente tem as soluções que a gente tem hoje, até na própria parceria aí com a FS e com o Alberto, elas também se prestam à pequena e média empresa, tá? A gente tem uma suíte de segurança que a gente chama de Team Protect, que tem uma série de recursos, seja backup de dados em cloud, seja segurança de conectividade, antivírus, até o próprio controle parental tem lá dentro também. Então, é uma suíte de segurança que também funciona bem, tanto para o serviço móvel, quanto para o nosso serviço fixo, que a gente chama de live, né, que é a nossa banda larga fixa. Então, a gente já tem esse serviço de segurança, trabalhamos em parceria, tinha uma empresa de telecom, não uma empresa de desenvolvimento de software de segurança, obviamente, mas escolhemos os parceiros que a gente acredita que podem oferecer esse tipo de serviço. Alguns planos, e aí eu recomendo as pessoas verificarem, já tem até isso incluído. Tá? Em algumas categorias de plano já tem os serviços de proteção incluídos, oferecidos pela TIM, porque a gente entende a relevância, isso até pré-Covid, a gente entende a relevância e a importância desse tipo de serviço e o quão próximo eles são de telecom, né? Porque essas coisas se misturam. O cliente entende o telefone, a conectividade e o tráfego que passou por aí, tudo como telecom. E a gente tem vários atores aí, né? A gente tem os fabricantes de telefone, Samsung, Apple, LG, Motorola, que tem os seus aspectos de segurança envolvidos nos seus próprios dispositivos. A gente tem a indústria de telecom, as provedoras de conectividade, que é, no caso, a TIM, que, obviamente, mantém a segurança em todo o trajeto desse dado e garante que esse dado, de forma alguma, é explorado ou é vazado para qualquer outro ambiente. E temos do lado do cliente, lá do lado do software, as ferramentas de proteção. A gente trabalha em todas essas parcerias e garante que a gente entrega esse recurso. Então, acho que lá no nosso site as pessoas vão encontrar muita informação sobre o Team Protect, conseguem ter detalhes do que a gente pode oferecer, conseguem ver que ele cabe bem para pequenas e médias e cabem bem também para as grandes empresas, para o B2C, desculpa. Nas grandes empresas aí os recursos já são mais avançados. Além disso, a gente tem o nosso canal, tanto digital de atendimento, quanto o nosso canal de vendas, os parceiros que vendem para pequenas e médias empresas, que estão a par, estão treinados a respeito do que são esses serviços. Se alguém quiser e precisar procurar, também lá no nosso site consegue encontrar facilmente os contatos para poder entender um pouco melhor. Mas existem já soluções, já temos soluções, continuamos evoluindo nelas, e a parceria grande aqui é com o próprio Alberto com o FS, nesse sentido, que tem muitas soluções de segurança que funcionam muito bem. Obrigado, João. Eu ia encerrar, mas, Alberto, entraram algumas perguntas aqui perguntando a mesma coisa. Então, rapidinho, a proteção da Hero funciona também em computadores? É como uma VPN? Sim, tanto Mac quanto PC. Ótimo. Então tá, eu gostaria de agradecer muito aqui aos nossos panelistas de hoje, Alberto Leite, João Stricker, discussão de altíssimo nível. Acho que deu para a gente entender muito bem as dificuldades e muitas das soluções que podemos adotar nesse momento aí em que a segurança digital fica em xeque durante a pandemia. Então, mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores, o Grupo Comolate, a Fricom, Grupo J. Chebli, Atmo Digital e principalmente, de novo, Alberto Leite e João Stricker. Nós ficamos por aqui e continuamos de novo amanhã com o Money Report e debates virtuais. Muito obrigado. 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 Tchau, pessoal. Tchau.